Muito bem, sejam todos muito bem-vindos para esta sessão de mentoria, muito especial, muito especial. Estamos em setembro de 2022, faltam aproximadamente 3 meses, quase 4 meses aí para pouco menos de 4 meses para terminar o ano e muita coisa ainda para acontecer. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou manter vocês aqui, eu vou manter vocês aqui, eu vou manter vocês aqui com o áudio fechado e a gente vai se programar da seguinte forma. Eu vou fazer a apresentação para vocês, vou trazer aqui todos esses bastidores de como vender projetos de coaching e mentoria para empresas. É um ramo, é uma área de negócios muito interessantes para nós coaches e mentores. E depois eu vou abrir para perguntas, beleza? Então, quem está comigo, dá um oi aqui no chat, pode dar um oi aqui no chat e anota suas perguntas, eu vou te ajudar. Eu vou abrir aqui um momento para fazer mentoria com vocês, beleza? Fechado. Para quem não me conhece, eu sou Juliano Colice, sou Master Coach, sou treinador da Febracis. Já esse mês de setembro de 2022, eu completo 5 anos como treinador da Febracis. Então, uma data muito especial para mim e num momento muito oportuno para nós coaches, para nós mentores, em termos de mercado, em termos de possibilidades, em termos de oportunidade. Olha só, eu quero contextualizar uma coisa muito importante para entrar em todo esse conteúdo. Depois da pandemia, aconteceu a pandemia e tal, uma das palavras mais ditas, um conjunto de palavras mais ditas de lá para cá é saúde mental. Saúde mental. E muito se fala hoje de saúde mental nas empresas. Então, o que eu posso dizer que no Brasil parece que os empresários descobriram, entenderam a importância da inteligência emocional, de um preparo emocional para os seus colaboradores, para o seu ambiente de negócios, para a sua empresa como um todo. Então, há um leque de oportunidades, há um espaço a ser preenchido por nós neste mercado. Porém, na minha avaliação, eu vejo que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos coaches, pouquíssimos mentores estão preparados para entrar efetivamente numa empresa. E entregar o seu trabalho. E eu vou dizer mais, uma preocupação minha, que eu trabalho muito forte na minha mentoria, Professional Coach Mentor, que é uma mentoria que eu trago um modelo de negócios para quem é desenvolvedor humano, para quem entrega um trabalho de desenvolvimento humano, que é uma estrutura de negócio, não simplesmente uma carreira, mas uma estrutura de negócio para você escalar e potencializar o seu trabalho de uma forma extraordinária. Realmente é um problema que eu vejo na nossa área. Todos nós coaches, nós mentores, nós temos simplesmente um poder nas mãos. A gente tem um poder de resolver problemas, de trazer soluções, e soluções ultra mega lucrativas para pessoas e empresas. Porém, qual a dificuldade? É de escalar. E tem uma ponte nesse processo. E a ponte que eu vou trazer é uma parte do que eu vou trazer aqui em relação ao posicionamento premium e mais, como que você deve estruturar o seu negócio. Então, eu vou trazer aqui essa visão, esses bastidores. E, claro, se você acha que é importante, você realmente quer viver de coaching, quer viver de mentoria e quer realmente explorar essa área do mercado, eu
te convido a participar, a se inscrever, a investir nessa mentoria que vai começar no final de setembro, a minha 4ª turma, e realmente eu tenho cases extraordinários para trazer a respeito disso. Fechado? Então, Gil, como vender projetos de coaching e mentoria para empresas? O primeiro passo, seria muito fácil eu chegar aqui e falar assim, ó, tá aqui, gente, cumpra esses passos, você vai montar o seu projeto de consultoria, você vai montar o seu projeto de mentoria, o seu projeto de coaching para fazer essa entrega nas empresas, tá? E quando eu falo empresas, leia-se das duas formas. Eu vou unir para ficar mais fácil a comunicação, mas leia-se duas formas. Hoje, os órgãos públicos, a área pública e a área empresarial, realmente a área privada, ok? Então, quando eu falar empresas, já leia-se esses dois segmentos. Existem muitas prefeituras, muitos departamentos, muitos órgãos que estão focados e seus respectivos líderes, secretários, prefeitos, coordenadores e assim por diante, estão cada vez mais liberando verba para esse nosso trabalho. Então, quando eu falar aqui, você leia-se das duas formas e, claro, que a forma que você vai fechar o contrato, aí eu não tenho tempo para falar tudo isso, são áreas diferentes. Quem sabe, num segundo momento, eu trago essa possibilidade de mostrar especificamente como você fecha um contrato no órgão público, como você fecha um contrato nas empresas. Aqui eu vou focar especificamente nesse processo de você criar e vender esses projetos. Então, o primeiro passo, gente, é para você poder se apresentar para um empresário, para você se apresentar para essas empresas, é o seu posicionamento. Então, vamos lá na linha do tempo. Você coach, você vai lá, se forma em coach. A maioria daqui, até por me conhecer, provavelmente se formou na Febracis. Eu tenho aqui pessoas muito importantes, muito leais, legais, que eu estou vendo aqui hoje. E vocês simplesmente fizeram formação em coach e receberam um verdadeiro poder. Só que parte de uma comunicação e de um posicionamento, você agora mostrar ao mercado qual é o problema que você soluciona. Então, quando a gente fala de posicionamento, o primeiro passo é você se posicionar diante do que você resolve de problema. Então, o que é vender, Gil? Vender é resolver um problema ou atender a necessidade do cliente. Então, o primeiro passo para você criar esse posicionamento e, diante disso, você direciona sua comunicação. Ok? Sua comunicação com base naquilo que você vai vender. Pô, é coaching, são serviços relacionados ao coaching. Sua comunicação vai ser diretamente ligada a isso. Essa comunicação do problema que você resolve e a solução que você entrega. Fechado? O segundo posicionamento importantíssimo é o seu porquê. O seu porquê. Qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Qual o seu propósito? Então, e aqui tem uma comunicação de vendas. E aqui tem uma comunicação de vendas. Quando você chega para um cliente para vender um projeto, você vai chegar numa empresa, qual é o propósito que você leva para essa empresa? Qual é o propósito que você leva para aquelas pessoas que você vai impactar, para aquela empresa? Qual é o propósito diante do problema que você resolve? Esse é um detalhe que faz toda a diferença. E não é muito difícil de você definir. Ele parte muito de você definir sua missão, visão e valores.
da sua empresa, do seu negócio. Então, vamos lá, quando a gente fala de posicionamento, tem que estar claro qual é a sua missão com o seu coaching, com a sua mentoria, com aquilo que você vai entregar através dos seus serviços. Do seu coaching individual, da sua mentoria individual, da sua mentoria em grupo. Qual é o propósito com base na sua missão, visão e valores? Então, quando você define isso aqui, cara, é impressionante como a sua comunicação, o seu direcionamento, a sua influência, a sua negociação começa a ficar muito mais fácil, fica muito mais claro para o seu cliente. Para o seu cliente. Isso começa a mudar o seu jogo. O que eu vejo são muitos coaches e até mentores que começam um trabalho que eles estão muito focados naquilo que ele principalmente entrega, que é o seu carro-chefe, que é aquele seu serviço que tem um ticket mais alto, que é o coach individual, mentoria individual. Só que isso é característica. É característica do seu negócio. Você tem uma entrega de coach individual. Qual é o propósito? Qual é a missão? Qual é a visão? Quais são os valores nesse processo? Qual é o propósito de você entregar um coach individual? E ele se baseia aqui, na questão do coaching, na questão do que você resolve, o problema que você resolve, qual é o propósito de você resolver esse problema com base na sua missão, visão e valores. E mais, e tem um quarto ponto aqui importante desse posicionamento premium. Então, esse posicionamento premium eu não sou mais um coach, eu não sou mais simplesmente um coach, eu não sou mais simplesmente um mentor, eu sou um empresário que tem um negócio de coaching, que tem um negócio de mentoria, que tem um negócio. E para isso, você precisa definir o seu portfólio de serviços. Qual é o seu cardápio? Qual é o seu cardápio? Qual é o seu cardápio de serviços? Gil, eu entrego coaching individual. Pô, massa, fantástico. Esse é meu carro-chefe, fantástico. Mas e se aquele cliente, ele não precisa ou ele não pode investir no coaching individual? Você vai vender o que para ele? Você sabe qual é um dos grandes problemas de pessoas que trabalham com coaching, que trabalham com mentoria? É que eles estão focados em um serviço, ou dois, três serviços numa. Ele não tem um mix, de serviços. Ele não tem um mix de serviços. E aqui você tem um posicionamento. E aqui tem um posicionamento. E aí, diante disso, vai prestando atenção na sequência. São os valores cobrados. Ele cria um posicionamento. Os valores que você cobra geram um posicionamento. Então, por exemplo, quem é coach integral sistêmico, a gente orienta lá a sair da formação, às vezes até mesmo entre primeiro e segundo módulo, cobrar R$300 por sessão. Por quê? Porque isso já cria um posicionamento seu em relação ao mercado como coach integral sistêmico. Então, os valores que você cobra geram um posicionamento. Por exemplo, quanto custa a minha mentoria Professional Coach? Para quem quer definir esse negócio, definir o seu negócio, ter clareza, criar todo esse processo que eu estou explicando aqui. Ele é um investimento de R$4.000. R$4.000. Você tem lá mais ou menos em 12 parcelas de 300, dá 300 e alguma coisa, quase 12 de 400. Gente, não dá R$15 por dia de investimento. Mas, dentro do posicionamento, do meu posicionamento, se você quiser fazer a mentoria, é o investimento de um processo de coach, que eu vou te ajudar a fechar não só um, mas vários,
além disso, muito além disso, de você vender esse mix de serviço. Então, percebe ter um posicionamento premium. Meu processo de coach individual, hoje, um investimento de 35 mil. De 35 mil reais. Minha agenda está cheia. Minha agenda está cheia. Então, eu no último formação agora, eu restringi a uma vaga, porque eu sempre entrego para as turmas que eu ministro, os coaches que eu formo, porque eu tenho essa missão com vocês, coaches e mentores. Então, percebe que aí eu tenho um posicionamento. E esse posicionamento, acredite, quando você vende num ticket mais alto, é mais fácil do que você vender num ticket mais baixo. Fechar contratos de 100 mil com as empresas não é difícil, mas você precisa passar por isso aqui. Vocês estão entendendo? Vocês precisam passar por isso aqui. Vocês precisam definir o seu posicionamento. Tá claro aí, gente? Escreve no chat quem está me acompanhando, quem está comigo aqui. Então, a primeira coisa é, caraca, eu vou vender para as empresas? Meu, você não pode ir de qualquer jeito. Vai dar ruim. Vai dar problema. Você precisa criar esse posicionamento premium. E não é agora que eu criei, agora eu vou. Não, você vai fazer tudo junto. Mas a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui. É ter clareza sobre isso. Fechado? Então, e aí, você, com posicionamento premium, com isso, o que você vai criar? Uma autoridade moral. Uma autoridade moral. Isso aqui já sobe o seu valor de hora de trabalho. Já sobe o seu valor de hora de trabalho. Eu vejo muitos coaches com receio de investir num processo de coach. Mentores investir num processo de coach, numa mentoria, que seja individual, que seja em grupo. Só que olha só a maldição. Quando você parte desse pressuposto, cara, eu não vou investir, puxa, de repente você nem tem dinheiro e eu acho que você não deve fazer loucura, mas se existe uma possibilidade, é um investimento, não é algo para você simplesmente gastar dinheiro. Não faz sentido, então você não tem que investir. Mas, se você não investir naquilo que as pessoas vão investir em você, você já enfraquece o seu posicionamento. Você já enfraquece o fator autoridade moral. Tá caindo ficha, gente. Então, se você não investir nesse processo, eu investi em 3 mentorias para começar a criar as minhas mentorias, para criar essas minhas turmas. Hoje mesmo à tarde eu estava numa reunião, eu vou lançar em breve, novidade fresquinha para vocês, são as primeiras pessoas, voltado para a área de oradores e palestrantes, para a área de palestrantes, para a área de comunicação, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, que é o que você precisa na hora de negociar, na hora de se apresentar, na hora de se posicionar. Então, é um processo que vai rodando, e aí eu vou aumentando aqui o meu portfólio de serviços. Eita, é isso mesmo, minha amiga Isani. É isso aí, minha amiga. Então, por quê? Porque eu vou fortalecendo o meu posicionamento, e aí, gente, quando você define isso aqui, ó, quando você define isso aqui, eu vou colocar aqui, ó, não é um mercado que, não é, eu vou escrever, não é o mercado que define seu preço. Não mais. Não mais. É você que define. Eu vou cobrar. Ninguém chega para mim e fala assim, Gil, estamos juntos, amiga, Hélida. Gil, eu quero pagar tanto na sua mentoria, eu quero pagar tanto no seu coach individual. Não. E aí, quando você consegue isso, sabe o que acontece? Simplesmente fica muito mais fácil você definir suas metas de lucro. Simplesmente você fala assim, eu quero lucrar quanto com esse projeto? Quanto que eu quero lucrar? Quanto que eu decido lucrar? É assim.
Mas percebe que não é isso aqui, não é solto. Eu vou apagar toda essa parte aqui, ó, até o valores cobrados, e você só vai... Não. É um processo que você precisa construir, você precisa seguir os passos dessa construção do posicionamento premium. E aí, com esse posicionamento premium, você vai se apresentar para o mercado. Você vai se apresentar para esses empresários. Eu vou dar um spoiler do que eu faço lá na minha mentoria. Como é que eu faço, por exemplo, para aquele coach, para aquele mentor que investe no meu grupo de mentoria, no meu programa de mentoria, como é que eu faço que ele já tenha imediatamente o valor de volta investido? Até a segunda, no máximo, terceiro encontro. São 4 encontros na nossa mentoria ao vivo, online e ao vivo. Eu simplesmente vou dar esse spoiler para você aqui, ó. Simplesmente abrir o WhatsApp e olhar os seus contatos. Ali tem clientes represados. Ali tem clientes represados. Mas eu não quero que você vá sem esse posicionamento, porque senão você pode ter problema. E mesmo com esse posicionamento, não vai ser uma coisa fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas é mais simples do que parece. E aí, consequentemente, coisas extraordinárias vão começar a acontecer. Mas sem isso aqui, a sua margem de dar errado, de dar ruim, aumenta muito. Aumenta muito. Ok? E aí você vai se apresentar. Você vai se apresentar para poder chegar nesse empresário. Seu WhatsApp, você tem lá em grupos, você tem pessoas da sua família que têm empresas, você tem pessoas conhecidas que são potenciais clientes de vocês, que te confiam, que te conhecem e confiam. Já tem um nível de confiança. Ok? Então, esse primeiro ponto é o seu posicionamento. Então, você quer vender projetos de coaching e mentoria para as empresas. Primeira coisa é esse posicionamento premium. Fechado? Maravilha. Agora, quais são os 3 passos para criar projetos para as empresas? Então, vamos partir do pressuposto que você já tem essas pessoas, você já tem pessoas que você está prospectando, e aí, lá na mentoria eu falo mais como é que você vai fazer isso. Então, você já tem essas empresas. Então, show. Você tem lá um empresário João, um empresário A, que você vai oferecer esse trabalho, ok? Para você oferecer esse trabalho, você tem que ter claro como é que você cria esses projetos. Então, como é que você cria? O primeiro ponto é diagnóstico. Você tem que ter uma perícia de olhar e entender o que essa empresa precisa. O que esse empresário, que essa empresa precisa, com base nos seus serviços de coaching, no seu mix de serviços de coaching ou mentoria. Então, a primeira coisa é um diagnóstico. Como é que você pode fazer esse diagnóstico? Você pode fazer através de sessão experimental. Você pode fazer através de uma reunião de alinhamento, de expectativa, que a gente chama. Você pode fazer esse diagnóstico com base numa sessão de estado atual, mais ferramenta, aí tem uma série de ferramentas. Você pode fazer esse diagnóstico através das avaliações multidirecionais. Então, você tem que fazer um diagnóstico, ok? Então, essas são as que eu mais uso. Na semana passada, eu atendi uma pessoa lá de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina, e eu usei a terceira aqui, ó, sessão de estado atual com ferramenta. Eu apliquei a ferramenta, eu vou dar uma dica aqui, ó, análise SWOT.
Análise SWOT é uma ferramenta, ok? Você pode fazer com um MAS aberto, por exemplo, usando pilares da empresa da pessoa, dando uma nota, e aí, consequentemente, você tem como criar um diagnóstico. Então, esse é o primeiro passo, beleza? Vocês estão comigo, gente? Estão comigo aí? Responde no chat. Então, primeiro passo, você tem que ter um diagnóstico. Por quê, Gil? Por quê, Gil? É simples. Porque aqui eu vou ter todos os ganchos que eu preciso para resolver o problema dessa pessoa, dessa empresa, desse empresário. Então, eu resolvo o problema sabendo qual é o problema. Então, eu preciso fazer um diagnóstico. Isso é importantíssimo. E aqui, você pode oferecer de forma gratuita, ok? Então, já estou entrando aqui na venda, tá? Então, eu vou já adiantar aqui, ó. Como que você vende? Oferece um diagnóstico gratuito. É uma das formas, ok? Um diagnóstico gratuito. Então, você oferece um diagnóstico gratuito. Aí, com isso, você vai ter todos... O que é um gancho? Como é que eu falo? Você tem os ganchos. Gancho, sabe aquela coisa que você se apoia? Então, você se apoia, ok? Algo que você se apoia é um gancho. Então, você tem um gancho aqui para onde se apoiar. Quando você tem um diagnóstico, quando você tem esse diagnóstico, o que acontece? É ali que você vai se apoiar para fazer sua venda. É ali que estão seus argumentos de levantar os problemas, mostrar as dores que ele tem e trazer a solução através do seu mix de serviço. Fechado? O segundo passo é a criação do projeto. Criação do projeto para a empresa. Então, agora que você tem o diagnóstico, como é que você cria o projeto? Toda empresa, como é que é a pirâmide da gestão de uma empresa? É dividida entre estratégico, o tático e o operacional. Então, aqui, ó, quando você cria o projeto, você cria com o estratégico, você vai definir, cara, que tipo de serviço, dentro desse diagnóstico, as pessoas que estão no estratégico, o dono da empresa, o presidente da empresa, o diretor a diretoria da empresa, quais são as soluções que você tem? E aqui as soluções mais premium, certo? Tickets alto. Tickets altos, entrega mais individualizada, ok? Ok? Aqui, ó, as soluções são soluções num mix de entrega individual mais em grupo. E aqui, soluções em grupo com avaliações periódicas. Então, aqui você cria projetos onde você vai trazer avaliações, você vai trazer, perdão, para o estratégico, soluções mais premium, entrega mais individualizada, o tático, tanto individualizada quanto em grupo, e o operacional,
soluções em grupo com avaliações periódicas. Então, você com base, você avalia toda a empresa através das avaliações multidirecionais e também entregas em grupos, ok? Então, aqui você consegue criar. Então, o seu projeto para uma empresa, você precisa abranger os 3 fatores. Pode ser que você só venda para o estratégico, talvez você só venda para o operacional, mas você precisa ter claro, dentro do projeto, em todo o escopo, girando 360 graus dentro da empresa. Fechado? E, claro, o terceiro passo é a execução do projeto. A execução do projeto em loco. Ok? E aí é você fazendo a entrega desse projeto. Beleza? Então, você cria o projeto dessa forma. Você faz o diagnóstico, você define a criação com base, certo? Então, peraí que tem uma criação do projeto, deixa eu ver, deixa eu botar aqui. Então, você vai definir com base no seu mix de serviços. Beleza? Vou botar aqui para cima. Opa, não. Então, com base no seu mix de serviços, você abrange aqui o estratégico, o tático e o operacional. E aí, aqui a execução do projeto é a entrega, aí aqui a sua entrega extraordinária, ok? Extraordinária dos seus serviços. Opa! Dos seus serviços. Fechado? Aí aqui pode ser contrato, você pode ter um contrato mais pontual, de uma entrega pontual. Isto é, eu vou entregar, eu vendi uma palestra para uma empresa. Bem como você pode entregar um coaching grupo, você pode entregar um mix de coaching individual, coaching grupo, avaliações. Tudo isso vai definir o tempo de contrato e o que você vai vender. Então, aqui as vendas, e aí como é que você vende? Aí então você oferece um diagnóstico e aí tem a apresentação desse projeto. Então, essa apresentação do projeto, como é que eu defino o valor desse projeto? É uma das perguntas que eu mais tenho. Gil, como é que eu defino esse valor? Eu falo isso na primeira aula da mentoria. Você precisa definir seu valor de hora trabalho. Quanto vale a sua hora de trabalho? Com base nisso, você vai definir o seu valor, o seu preço. Ok? Então, aqui você pode oferecer um diagnóstico, e esse diagnóstico você pode oferecer online, nas redes sociais. Aqui você pode oferecer grupos de WhatsApp. E aqui, gente, que é para mim o que é o mais efetivo, que é a negociação individual. Então, por exemplo, aqui eu vou falar desse bastidor desse contrato, ele foi uma negociação 1 para 1. A gente foi na empresa, a gente fez o diagnóstico, a gente voltou lá com um projeto, com a apresentação desse projeto, e a negociação foi feita dessa forma. Aqui eu quero dar uma dica muito importante, guarda isso, grava isso para todo sempre, tá? Qual é a melhor forma de você vender? Da mesma forma, venda através da forma que você entrega seus serviços.
Então, o que você está querendo dizer com isso, Gil? O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, é muito simples. Por que vocês estão aqui no Zoom comigo? Porque é assim que eu entrego minha mentoria. Aqui você está tendo uma experiência de como é uma sessão de mentoria, de como é que funciona. E aqui eu estou dando uns caminhos, e claro, lá na mentoria, o aprofundamento é gigantescamente maior. Não é só, tanto que tem o nosso contato aqui ao vivo, mas nós temos lá, nós vamos ter agora uma coisa inédita nessa próxima turma, uma comunidade no Facebook, onde vai todo mundo ajudar todo mundo. Então, você bota a sua dúvida lá, só bota a sua pergunta. Eu, no mínimo, 2 vezes por semana, eu vou estar lá na comunidade respondendo, tirando as dúvidas. Gil, eu estou com um cliente tal, eu estou com uma possibilidade tal, eu abordei uma pessoa assim, ele se interessou pelo projeto, o que eu faço, quais os próximos passos. Então, nós vamos ter essa comunidade tremenda. Por quê? E aí, qual é o ponto que eu quero chegar? Que você vai vender através da forma que você entrega. Então, assim, Gil, funciona eu fazer live no Instagram para vender minha mentoria? Eu não vou dizer que não funciona, mas a melhor forma para eu vender é aqui, é estando aqui com vocês. É dessa forma. Aqui vocês estão tendo uma experiência simplesmente muito próxima do que acontece na mentoria. Então, você vai fazer oferecer um diagnóstico. Gil, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou oferecer um diagnóstico através de uma avaliação. Então, eu vou fazer uma avaliação, por exemplo, de inteligência emocional para a equipe dele e vou dar uma devolutiva. Por quê? Porque eu vou vender treinamentos de inteligência emocional, mas principalmente eu preciso mostrar para ele qual é o resultado atual e o resultado desejado com base nos meus serviços. E lá eu vou vender esse programa de avaliações. Ok? Então, Gil, eu vou fazer lá, eu estou querendo vender um coaching de business individual. Show! Você vai fazer uma sessão experimental. Deixa eu melhorar aqui. Opa. Uma sessão experimental individual. Ok? Então, o seu processo de vendas ele pode ter mais de um encontro, mas ele precisa, é muito importante, isso faz toda a diferença, que você faça essa venda, esse processo de venda, através da forma que você entrega seu serviço. E, claro, nas redes sociais, ofereça todo dia aquilo que mais interessa vender. Quantas vezes eu já ofereci a mentoria para vocês? Muitos coaches, muitos mentores têm receio, têm medo de chegar lá e oferecer o seu produto, o seu serviço. Ok? Isso serve para os grupos de WhatsApp e aí uma negociação individual. Gil, legal. O que eu posso vender aqui? Ó? Por exemplo, contratos, vou colocar assim, ó, tipos de contrato. Tipos de contratos. Então, aqui, por exemplo, o que você pode vender contratos de 5K? Aqui você pode vender palestras. Aqui você pode vender seus serviços, como é que eu posso dizer? Aqui você pode vender serviços únicos, tá? Contratos maiores, você já pode fazer um combo de serviço. Mas aqui, ó, uma turma de coaching grupo. Aqui você pode vender, por exemplo, você pode vender um coaching individual. E aí, se você vender coaching individual, talvez palestra, você vai fazer um combo de palestras, ok? Um combo de
palestras. Aqui é possível você vender nas empresas um treinamento de um dia. Opa. Treinamento, Juliana. Treinamento de um dia, ok? Aí aqui, ó, contratos de 10K. Aqui você também pode vender coach individual. Coach individual. Aqui você pode vender, aí você pode vender um combo de serviços. Mas, ó, percebe, gente? Eu estou dando um checklist para vocês, mas isso tem que estar muito claro. Tem que estar muito claro com base no problema que você vai resolver. Então, um combo de serviços individual e ou grupo. Coaching grupo, palestras, treinamento de imersão de um dia, de 2 dias. Aí, aqui, ó, 20K. 20K tem um detalhe. Aqui, provavelmente, você vai vender com contratos mais longos. Mais longos. Ok? E aí, entra o que eu falei aqui, ó. Então, por exemplo, você pode trabalhar aqui, por exemplo, com mix de serviços. Coach individual. Coaching grupo. Então, coach individual. Aqui eu já, ó, aqui vocês já entenderam, certo? Cadê? No estratégico, soluções mais prêmios, ticket mais alto, entrega mais individualizado. Então, você vai trabalhar com o estratégico da empresa. Então, coaching grupo para o tático operacional, palestras, programa de palestras, Aqui, por exemplo, você também pode vender contratos. Opa, deixa eu fechar aqui, ó. Aqui você pode vender também, ó, contratos. Como é que eu vou colocar isso aqui? O que eu estou querendo dizer é assim, ó, por exemplo, você tem um mix de avaliações, ok? Você tem avaliação de inteligência emocional, habilidades gerenciais, a matriz de decisão, avaliação do orgulho, você tem as avaliações de vendas. Então, você pode fazer contratos com avaliações, você pode vender de forma mais individualizada. Eu quero vender só matriz de decisão, eu quero vender a implantação das avaliações de inteligência emocional. Quando eu falo de avaliações, pessoal, é o que eu vejo as pessoas menos olhando para isso. Quem é coach integral sistêmico é o único, talvez um dos únicos do mercado, que são capazes de fazer avaliações de inteligência emocional de times. Eu vou colocar aqui contratos de avaliações. Como é que eu coloco? Não quero usar a palavra individual. Contrato de avaliações, vou colocar de forma separada, ok? Você que está assistindo está entendendo. De forma separada. Por que eu estou fazendo isso? Porque você pode, por exemplo, fechar contratos de 50 a 60K, por exemplo, contratos anuais de implantação das avaliações. Então, por exemplo, você pode fechar contratos de 12 parcelas de 4 mil, 12 parcelas de 5 mil, para um contrato anual de implantação das avaliações. Aí eu quero tocar num ponto muito importante. As avaliações multidirecionais, ela é um negócio dentro do seu negócio. E, gente, aqui, ó, estou trazendo para você uma forma de você vender através do diagnóstico.
E você já tem o poder. Não é que você não tem, você já tem esse poder nas mãos. Poder nas mãos. Muito obrigado, Fabrício. Você é fera. De forma segmentada. Muito obrigado, meu amigo. Você é fera. Não é à toa, cara. Então, contratos anuais de implantação. Gente, você fechando 2 contratos desses, você já tem trabalho pra caramba. E tu já está fazendo aí 10K por mês. Com 2 contratos. 2 contratos. 2 contratos. 2 contratos. 2 contratos. E aí, quando eu falo de vendas, pessoal, é muito importante que você tenha uma meta de faturamento e lucro da sua empresa. E aqui, gente, eu estou falando de você fazer a lição de casa. Que é isso que você faz com o seu cliente, não é? Não é assim? Não é isso que você faz? Você não traça metas? Quais são as suas? Só que tem muitos coaches que estão fazendo isso só com base nos clientes individuais. Não, faça com base nas vendas dos mix de serviços. Talvez a sua dificuldade é criar esse portfólio, é para isso que tem a mentoria. Você tem nesse portfólio, simplesmente é como você abrir o cardápio e falar assim, ó, cliente ou empresa, aqui, ó, você precisa dessa palestra, você precisa desse coaching grupo, você precisa desse combo de treinamentos, você precisa dessas avaliações para resolver isso, esse problema que você tem. Para você resolver esse problema. Tá fazendo sentido, gente? Eu quero a resposta de vocês, por favor, aqui no chat. Qual é o sentimento de vocês até agora? Tá? E aqui, ó, faltou um contrato, que é esse contrato que eu tenho aqui, ó, de 100K mais. É você simplesmente implantar, fechar contrato com a empresa com todo seu mix de serviços, com todo o seu mix de serviços implantados na empresa. Implantados, Juliana. Implantados na empresa. Que é exatamente os bastidores desse contrato aqui. Deste contrato aqui. Desse contrato aqui, ó. Que eu já vou falar dele já já. E aqui você consegue. Gente, essa empresa aqui, ó, que eu tenho esse contrato hoje, que eu já estou tô no quarto por quinto mês de entrega, é uma empresa de 12 funcionários. Foi um contrato de R$105 mil. Um contrato anual de R$105 mil. Então, não, Gil, qual é a dificuldade? A dificuldade é fazer tudo isso aqui. Essa é a sua dificuldade. É criar o seu posicionamento, é você ter muito claro e rápido como é que você cria esses projetos, como é que você vai apresentar esse projeto, e aí, consequentemente, como é que você vai vender, seus argumentos de venda, ok? E aí, você criar esse mix de serviços, e aí, consequentemente, você tem uma meta. Você tem na sua meta, show, você vai dizer assim, ó, cara, peraí, se eu tiver por mês 3 clientes de code individual, um contrato com uma empresa, um contrato só das avaliações, um contrato onde eu entrego só uma imersão de um dia. Você faz esse mix e você vai alcançar a sua meta de faturamento. Agora, se você focar só no individual, show, assim. Eu já fiz isso, gente. Eu já fiz isso. Só que o mundo não conhecia o que era coach.
não conhecia a importância de você desenvolver o humano para gerar mais faturamento e lucro na empresa. Mais faturamento e lucro. Ok? Então, esse contrato de 105K, gente, é um contrato onde é uma empresa que é de um casal, eles têm 2 filhas, essas 2 filhas, elas trabalham na parte de vendas da empresa, é uma empresa que trabalha com iluminação de alto padrão, e quando eles contrataram a gente, qual era a dor? Qual era a dor dessa empresa? A dor dessa empresa é simplesmente a sucessão dessas 2 filhas para assumir a posição de diretores, de presidente da empresa, de pessoas que vão tocar a empresa, porque o casal querem se aposentar, curtir a vida, a empresa já tem mais de 20 anos, o marido é o fundador, só que as filhas, elas não têm um posicionamento de líder. Elas não sabem ser líderes. Então, o que foi vendido 2 processos de coaching individual para cada uma. Eu faço coaching individual com cada uma. Eu já estou na 6ª sessão com ambas, que é um coaching de preparação da liderança delas. Só que existem questões pessoais que envolvem até família. Quem é coach integral sempre sabe como o processo é mais embaixo, ir lá na causa, entender papai e mamãe na infância. Foi um projeto, um processo bem complexo, mas voltado para quê? Para que elas assumam a empresa. Esse é o foco ao longo desse ano. E implantar vários projetos. Cara, essa empresa, mais de 20 anos, ela viveu recusando Casa Cor. Quem sabe o que é Casa Cor? É um projeto de arquitetura, de apresentação de arquitetura. É fantástico e assim, a notoriedade e a autoridade que se cria com base nesse evento é extraordinário. Esse ano, eles estão entrando em 6 projetos na Casa Cor. Nunca foram, e esse ano estão entrando. Assim, o nível de alavancagem desse processo, de resultado dessa empresa, é extraordinário. Mas precisou um trabalho mental, um trabalho emocional. E aí, lá dentro, eu tenho ainda coaching grupo, que eu vou trabalhar com todos os líderes. Eu já estou na parte final de um coach life em grupo com toda a empresa e estou implantando as avaliações. Nós temos um programa de palestras anuais, são 4 palestras. Aí tem treinamento do Decifra, Influencie Pessoas. Tem todo o projeto de análise de perfil comportamental de todos os colaboradores, devolutiva desse processo. Então, é um trabalho longo de um ano, mas que já está transformando extraordinariamente a empresa. Eles já tiveram retorno desse investimento. Tudo que for daqui para frente é lucro. Eu poderia falar vários ganhos. Tem uma funcionária, ontem eu dei uma sessão lá, e tem uma funcionária que falou assim, Gil, eu tenho um ganho para dizer. Faz 22 anos que eu não estudo. Eu estava procrastinando entrar numa faculdade, eu entrei numa faculdade. Estou estudando. Vocês estão entendendo, gente? Então, e aí, o que vai acontecer? Ela está acompanhando o nível que essa empresa ela já está chegando e está caminhando, porque senão pessoas vão ficar para trás. Por isso que a primeira coisa que eu fiz dentro do projeto é uma entrega de coaching life em grupo para todo o time. Então, você vê que tem um lado estratégico na concepção desse projeto e, consequentemente, fica barato de se vender. Fica absolutamente barato. Barato. Ok? Na empresa, eles estão criando um projeto que é um projeto tipo escola. Então, eles trabalham muito com LED e tal, e não tem profissional.
Então, infelizmente, para eles é muito comum, vai para uma obra e o eletricista que está fazendo uma instalação, ele queima o LED, porque ele não sabe mexer. Então, eles estão criando todo um projeto de escola com base nos produtos que eles vendem. E aí, para a semana que vem ou na outra, eles já vão ter uma apresentação onde eles vão fazer um pitch de vendas para a primeira turma. Isso não existia. Isso foi um projeto que saiu desse projeto de coaching e mentoria que eu estou fazendo com eles. Então, gente, percebe o posicionamento e a leitura da necessidade dessa empresa. Você coach, você mentor, você precisa para ontem ter clareza, definir que se é isso que você quer fazer, é isso que você quer viver e ter um oceano azul tremendo. Sabe por quê? Muito se fala das empresas grandes. Eu vou lá para as multinacionais. Não, tem um restaurante ali no shopping, tem uma loja no shopping, tem uma loja na avenida. Ali são empresas, tem empresas dentro de um prédio corporativo. Cara, tem um mundo de possibilidades. Na sua igreja tem empresários. Gente, pelo amor de Deus, está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido para você, sinceramente? Responde para mim no chat. Então, pessoal, eu convido vocês, ó, tá aqui, ó. Deixa eu até copiar aqui para vocês. Esse é o meu site. Para vocês saberem um pouco mais da mentoria. Aqui eu explico com detalhes. Existe essa brecha de mercado, tá? É uma fila de milhões ou de bilhões que são as empresas. Então aqui eu falo do que é essa mentoria, ok? Ó, os 4 pilares dessa formação: definição e posicionamento, criação dos programas, os modelos de palestras, sessões de coaching, modelo de coaching em grupo, o plano mestre para você entregar a mentoria e como criar esse negócio através das avaliações multidirecionais. Então, tá aqui, ó. Também, aqui tem os bônus, gente, ó. Aqui, ó, serão 4 reuniões. Nós vamos ter, ó, para todo mundo que entrar, e aí é uma novidade que eu vou falar aqui para vocês, tá? Quem entrar na mentoria de investimento é de R$4.000, como eu falei, é um processo de coaching individual. Você vai investir no seu negócio. Imagina que você está abrindo uma loja no shopping. Você não tem que investir para abrir essa loja? Fazer o projeto, contratar sistema, fazer o estoque. Para coaching mentor não precisa, você precisa do seu conhecimento. E aí, obviamente, que eu vou te ajudar. Eu sou o maior interessado para que você feche logo os seus primeiros contratos antes de acabar os nossos encontros online, ok? Então, um dos bônus importantíssimos que eu vou fazer, que eu vou entregar para os primeiros inscritos, apenas para os 5 primeiros inscritos, é uma sessão de plano estratégico. Nós vamos fazer uma sessão individual, nós vamos planejar estrategicamente o seu negócio, a criação do seu negócio. Então, eu vou ajudar nas metas, eu vou ajudar nessa visão estratégica do seu negócio, para que você entre recebendo todo o processo para definir sua empresa, coach, sua empresa de mentoria, e aí, consequentemente, você já tem uma linha mestre, você já tem uma jornada definida. Então, você vai ganhar essa sessão, nós vamos agendar. Tem um treinamento gravado chamado Coaching para Metas, que você precisa ser perito. Um treinamento de 8 horas, é fantástico. É fantástico. Você vai ter uma outra visão sobre metas, tanto pessoais, individuais, como para empresas. Ok? Aqui também uma gravação de uma turma de business coaching em grupo que eu fiz para coaches, que também serve para mentor. Então, você lá tem um modelo mestre para você criar sua mentoria e é um programa que você recebe esse coaching em grupo gravado, ok? E
essa gravação inédita das devolutivas das avaliações multidirecionais. Você faz uma avaliação de inteligência emocional. Qual é a estrutura para você fazer uma devolutiva para o seu cliente? Você vai fazer uma matriz de decisão. Qual é a estrutura para você fazer a devolutiva? Você tem isso lá você tem como bônus na mentoria. Então, o investimento é de R$4.000, certo? Ó, R$13. Se você não tiver R$13,33, se você não vender no mínimo R$13,33 em média por dia, caraca, é melhor você mudar de profissão, entendeu? Porque o nosso negócio é um negócio altamente lucrativo. Meu lucro é acima de 80%. É acima de 80%. Que negócio que dá um lucro de 80%? Ok? Então, eu vou copiar esse link aqui para você poder fazer parte da mentoria. Simplesmente você pode entrar em contato também comigo pelo Instagram, certo? Pelo Instagram e fazer as inscrições. A nossa turma começa no final de setembro. Então, quem se inscrever agora... quem se inscrever aqui dessa turma, eu acho que eu não vou fazer isso para as outras, tá? Eu vou fazer uma sessão, nós vamos ter uma sessão extra todo mês. Então, a gente começa em outubro, começa no final de setembro, a gente termina em outubro. Então, final de outubro, novembro e dezembro, nós teremos sessões exclusivas, extras, só para quem entrar agora. Que sessões são essas, Gil? São sessões na qual você vai estar com o seu projeto em andamento, você vai estar com clientes, você vai estar prospectando pessoas, conversando com outras, apresentando o projeto. Então, nós vamos ter essas sessões estratégicas no sentido de Gil, estou precisando dessa ajuda. Aí eu vou lá, simplesmente, essa sessão pode ter 30 minutos, pode ter 1 hora, eu vou lá, faça isso, faça aquilo, fale assim com essa pessoa, argumente assim. E também, pela primeira vez, eu vou abrir a comunidade no Facebook. É um grupo no Facebook, na qual quem tiver na mentoria vai estar lá e você vai poder, mesmo depois, isso aí vai ser vitalício, ok? Então, quem entrou vai ser vitalício. Você tem uma pergunta, você tem uma dúvida, você bota lá. Se eu não responder, por exemplo, a Lorena, que de repente está na turma, a Lorena vai lá e responde. Vai ser um mastermind, é como se fosse um mastermind dentro da comunidade do Facebook, dentro desse grupo fechado, só para quem faz parte da mentoria, beleza? Então, agora eu vou abrir para perguntas, dúvidas. Quem quer saber, quem quer falar, quem quer saber mais sobre esse processo de vender nas empresas? Eu acho que se eu colocar assim, fica muito pequeno para vocês verem, né? Tanta coisa escrita aqui, turma. Então, manda pergunta aí, quem quer saber, quem quer tirar dúvidas sobre sua carreira, seu negócio, sobre... Ô, Fabrício, eu nem contei para você ainda, né, cara? Novidade exclusiva. Mas todas as pessoas que participaram das outras turmas também vão estar lá dentro da comunidade. Vou botar todo mundo lá dentro. Vai ser direito, quem já fez está com direito adquirido. Então, até o início dessa próxima turma, eu estou colocando todo mundo que participou, que já foi aluno da mentoria, como o Fabricião aí, lá de Vitória do Espírito Santo, vai fazer parte. É um grupo, eu quero deixar um grupo lá do Crescer e Contribuir nesse negócio, nessa carreira de coaching. Beleza? Diga aí, turma. Estou com vocês agora. Dom Andrezão aí, Jonatas, Vladimir, Wilson, Bruna, Lânio, essa turma massa. Pode perguntar, manda no chat, quiser falar. Pode deixar aí, meu amigo.
Tá? E o Fabricião... Ô, Fabricião, abre aí seu microfone e fala um pouco, cara, de como foi a experiência da mentoria, então, para você, e o que você tem feito hoje aí. Se for possível, né, cara? Não sei como é que você está aí no seu... Ah, e uma outra coisa, uma aula nova, né? Que é o aprofundamento desse processo de como criar esses projetos para as empresas, né? Eu falo disso lá na mentoria, mas vai ter um aprofundamento maior com base nessa experiência que eu estou tendo com essa empresa que nós temos contratos hoje, esse contrato que eu falei aqui, citei aqui com vocês, esse contrato de 105K. Oh, legal, Bruna, obrigado pela sua pergunta. Ó, o porte da empresa influencia no valor do contrato ou contamos apenas com a hora e propomos os pacotes? Você pode, aí que está. É muito importante que você faça uma negociação em relação a cada contrato. Cada cenário vai te dar um mundo de possibilidades. Vai te dar um mundo de possibilidades. Essa empresa que eu trabalho, hoje, é uma empresa de 12 funcionários. Para todo mundo que eu digo, eu falo assim, cara, tu fechou um contrato de 105 mil numa empresa de 12 funcionários. Talvez numa empresa de 100 funcionários eu não consiga fechar isso. Porque tem um cenário que você vai avaliar. Mas você precisa ter uma base clara dos valores que você, daquilo que você vale, do que o seu trabalho vale. Ok? Basicamente, você vai fazer um cálculo na sua hora de trabalho de coaching. Mas, dependendo do que você vai entregar, você vai, na proporção, o seu contrato vai ser muito menor do que essa hora base, entendeu? E dependendo da empresa, você vai cobrar até mais caro, porque a empresa tem porte para investir. Então, vai de cada cenário. Mas o porte da empresa influencia e você precisa ter claro, poxa, eu não saio de casa cobrando R$ 500 por hora, por exemplo. Ok? E aí você vai calcular, poxa, eu implantando um processo de avaliação, das avaliações de uma empresa e dando mais a devolutiva para o líder, quantas horas eu vou gastar? Aí você pode fazer esse cálculo. E tem mais um cálculo que você precisa ver, Bruna, é a meta. Para todo contrato que você for fechar, você precisa definir uma meta de quanto que você quer faturar e lucrar naquele contrato. Então, com tudo isso, você pode definir os seus valores, tá bom? Eu já tive casos que a pessoa fala assim, poxa, mas eu já vi pessoas no mercado cobrando isso. Ok, é importante você ter uma base até dos seus concorrentes, mas lembre-se de quem você é e o que você entrega. E o valor, né? Qual é a diferença entre preço e valor? Preço é o que você cobra, valor é o que você entrega. Tudo isso tem que estar muito bem claro e relacionado aí no investimento que as empresas vão fazer. Tá bom? Valeu, Bruna, pela pergunta, viu? Beleza, minha gente? Posso encerrar por aqui? Então, caso você tenha interesse, tá aqui meu Instagram, você pode também falar comigo lá no Instagram. Essa aula não ficará gravada. Não ficará gravada. E show! Valeu, Vladimir. Fala comigo lá e também entra no site, dá uma olhadinha com calma lá. Vamos iniciar a turma final de setembro. Tamo junto aí, turma. Valeu, eu que agradeço a vocês. Tamo junto nessa missão e trarei mais novidades aí em termos nesses momentos de sessão de mentoria. Show, Fabrício. Falamos sim, cara. Tá bom, gente? Valeu, Andrezão, Hélida, toda a turma aí, ó. Bruna, Lânio, Zani, Lorena. Tamo junto, minha galera. Forte abraço para vocês e até a
próxima. Valeu, 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 valeu. Valeu, Gil. Boa noite. Um abraço, pessoal. Valeu, galera.